cabeça, ele vai se encaixando, de forma que eu não vejo alternativa, né? Ele deu uma entrevista no hospital, que ele estava ali acamado, falando que ele estava com medo de fraudes na urna, que ele acredita que o Lula tem um plano B, porque se não tivesse teria fugido. E depois dessa entrevista, inclusive o general Mourão, que é o vice, que é uma pessoa que eu respeito muito, disse que teria que se considerar que ele estava emocionado naquele momento, né? E que por isso que ele falou aquilo, né? Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. No dia que eu conheci Bolsonaro, ele me falou a mesma coisa. Então, ele me falou aquilo antes de passar por atentado, antes de passar por cirurgia. Então, a verdade é a seguinte, ele pensa aquilo mesmo, né? Eu não posso afirmar que haja fraudes, mas eu também não posso afirmar que não há. Por isso é que eu acho que nós temos que fazer um esforço grande para elegê-lo no primeiro turno, né? Porque aí as chances de fraudes são menores. Percebem que eu não estou dizendo assim, olha, ele é maravilhoso, ele vai resolver todos os nossos problemas, porque eu não sei mentir, e eu não sei se isso é verdade. Eu só sei o seguinte, a gente conhece o que tem do outro lado. E o que tem do outro lado é ruim, né? Não é só por incompetência, é ruim. São valores ruins, né? São valores que prejudicam os nossos jovens. São pessoas que estão dispostas a tudo pelo seu plano de poder. Não pelo Brasil, não só no Brasil, na América Latina. Então, nós sabemos o que tem do lado de lá. Se nós sabemos o que tem do lado de lá, nossa, está horrível minha voz. A gente tem que buscar alternativa. E eu não vejo outra. Eu não vejo outra pessoa com coragem, né, para enfrentar o que está sendo enfrentado. Quando nós estávamos nas tratativas para a questão da vice-presidência, e foi um processo muito complexo, né, muitas tratativas, ele me disse que vinha sendo muito ameaçado e que ele temia sofrer alguma coisa no meio do caminho. Me disse com todas as palavras que ele não sabia se tinha condições de garantir sequer a família dele, que ele não poderia garantir a minha. Né? Naquele momento, eu confesso aos senhores que eu interpretei, eu cheguei a pensar, eu falei, eu acho que ele se arrependeu de ter me convidado e está me apavorando mais do que eu já, porque eu passei assim, foi muito pesado tudo que eu passei, né? Minha família, por isso, não queria que eu me filiasse, não queria que eu me candidatasse, nem a deputada estadual, essa é a verdade, nem a deputada estadual. Eu falei, poxa, eu acho que ele está exagerando, porque ele não quer que eu fique, né? Porque muita gente mais alinhada a ele não gostou da escolha. A verdade é essa, a gente tem que falar a verdade, porque a verdade liberta, não é? Não adianta eu vir aqui e ficar... Então, passou pela minha cabeça, eu falei, acho que ele está exagerando, porque acho que ele se arrependeu e quer que eu... Mas depois do que aconteceu com ele, muitas das coisas que ele me disse naquelas conversas fizeram muito sentido, estão compreendendo? Então, ele me parece uma pessoa muito consciente desse quadro difícil que o país está atravessando. E é difícil encontrar alguém que tenha essa consciência. Porque eu conheço muitas pessoas bem-intencionadas, pessoas cultas, pessoas esclarecidas que amam o país. Mas quando a gente começa a conversar essas coisas, a pessoa fala assim, isso é teoria da conspiração, você está viajando, você está exagerando, você é doido. E ele, eu sentei com ele e a gente falou a mesma língua, né? Estamos absolutamente conscientes do que está acontecendo. Não dá para colocar na presidência uma pessoa bem intencionada que seja, mas que não tem essa consciência. Então, eu fiz reuniões, por exemplo, com o pessoal do Novo. Não cheguei a me reunir com o Amoedo, mas me reuni com o Moisés, que é o presidente do partido, com o Meira, que é o presidente estadual. Eles me convidaram para eu me filiar ao Novo. Tive uma boa impressão do pessoal do Novo. Porém, a minha constatação deles é a seguinte. Eles acreditam que o nosso problema é exclusivamente econômico. Hoje, um líder que pense que o nosso problema é exclusivamente econômico, pelo menos para hoje, não tem condições de liderar essa nação. Porque o nosso problema não é exclusivamente econômico. Não é só privatizando, não é só diminuindo o Estado, desinchando, que nós vamos resolver. Nós temos um problema sério de infiltração criminosa dentro do Estado, né?
E isso já tem ficado claro, ficou claro no Mensalão, ficou claro no Petrolão, claro, no processo de impeachment, né? Ninguém inventou nada. Muito embora os professores na USP ensinem para as crianças que o processo do Mensalão e do Petrolão são fraudulentos, que são políticos, que são perseguições. Então, um líder hoje que acredite que o nosso problema é meramente econômico, ele não tem condição. Porque a gente vai ter que enfrentar quadrilhas, né? Quadrilhas. Tanto de crime de massa, como e principalmente de crime de poder. Além de enfrentar as quadrilhas, vai ter que estar no poder alguém que possibilite que o que eu venho denominando de processo de depuração tenha segmento, né? Então, iniciou com impeachment, fortaleceu com a Lava Jato, mais regras no processo eleitoral, isso tem que seguir. Se colocar um presidente da República, em alguma medida, alinhado com essa bandalheira toda que a gente vivenciou, todo o trabalho feito vai ser jogado fora. E a depender de quem é esse presidente, a situação pode ficar ainda pior, tá? Esse evento aqui, eu tenho dado muitas palestras de temas, mas esse evento aqui eu fiz questão de fazer da maneira formal, apropriada, para eu poder falar abertamente de candidaturas. Se o PT voltar para o poder, tá, a convicção é de que ele voltará pior. Porque pensem os senhores, em 2014, eles ainda precisavam fazer um teatro. Tanto é assim que houve as pedaladas, eles maquiaram as contas públicas para dizer que tinha dinheiro, que ia continuar com o programa. Eles se pintavam de bonzinhos ainda, de corretos, que não sabiam do Mensalão. Agora, gente, ninguém está comprando embrulhado. Quantos documentos apareceram? Quantas delações, colaborações premiadas? Quanta visibilidade daquele processo de impeachment, dos depoimentos da Operação Lava Jato? Quantas autoridades falando com clareza tudo o que está acontecendo? Esse pessoal ser eleito é carta branca. Então não é que vai só voltar ao que era antes, vai voltar pior. Porque eles vão se sentir referendados. Essa que é a verdade. Ah, mas nós temos alternativas, né? Temos o presidente, o governador Geraldo Alckmin, temos o Amoedo. A questão do Amoedo eu já falei, que é esse problema, né? Dele entender que tudo se resolve no econômico. E eu acredito, por melhor que ele seja, que não vai dar. Dessa vez ele não tem condições de ganhar. O Alckmin não é nem só uma questão de estar com pouca quantidade de voto. Ele participa de um partido que permitiu o PT chegar até onde chegou. Se os senhores... Eu sempre gosto que as pessoas vão constatar o que eu estou falando. Resgatem as entrevistas de Fernando Henrique quando a gente pediu o impeachment. Foram várias, que a Dilma é uma mulher honesta, que a Dilma é uma mulher digna, que não tem elementos para esse pedido. Ele só se rendeu no último minuto do segundo tempo, que aí ele viu que não ia ter jeito, aí ele ficou. Depois o Lula sofreu não sei quantos processos, ele foi testemunha de defesa do Lula uma série de vezes. Ele é o líder do PSDB. Os senhores podem resgatar entrevistas mais recentes, ele elogia a Haddad o tempo todo. E vamos dizer a verdade. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que dizer com todas as letras, porque é um momento muito delicado, eu não tenho como disfarçar isso, né? O líder do PSDB, o líder do PT é o Lula. O líder do PSDB é o Fernando Henrique. E Fernando Henrique tem um fascínio por Lula. Não sei se se é uma ligação maior, ou pelo fato de ser sociólogo e o operário que chegou. Mas, assim, é um fascínio. Nós não temos como negar mais essa realidade. Como é que a gente coloca esse partido de novo no poder? Depois dos escândalos que vieram à tona, que a gente não conhecia. Em 2014 a gente não sabia. Dos envolvimentos de senadores também, da sigla. Então, assim, nós temos que buscar uma alternativa. Aí vem o Meirelles, que é do PMDB. Bom, PMDB foi PT o tempo inteiro. Né?
Se ficou calado, é porque estava levando vantagem. Não é assim? Né? E o Meirelles, eu não estou fazendo nenhuma acusação contra ele, mas verdade seja dita. O Meirelles foi conselheiro da JBS por não sei quantos anos. Um homem tão competente, tão inteligente como ele mesmo se apresenta, não viu o que estava acontecendo na empresa da qual ele era conselheiro? Então, assim, eu fui raciocinando tudo isso. Porque nós temos que buscar alternativas. Né? O Álvaro Dias é um bom quadro, tudo, mas ele está muito circunscrito ali, aquela região do Paraná. Não estou desmerecendo o senador. Então, o que eu comecei a pensar? Eu tenho que ver quem tem perspectiva, quem tem vontade, quem tem força e quem está com apoio popular para enfrentar o monstro. Desculpa falar desse jeito, mas não tem. 2 partidos pequenos me convidaram para eu me candidatar à presidência da República. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, seria uma pessoa mais ponderada, vamos dizer assim, né? Mas aí eu comecei a ter dúvidas se eles estavam me convidando porque realmente acreditavam que eu era um bom quadro ou se eles estavam me convidando para eu tirar voto do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é uma força. Eu tô viajando o estado inteiro e ele é uma força. É um negócio assim, entendeu? São pessoas simples, são pessoas mais abastadas, são pessoas jovens, são pessoas mais idosas. É uma onda. Aí eu falei, bom, se eu me candidato, algum voto eu vou ter. De quem eu vou roubar voto? É dele. Então eu estou enfraquecendo. Daí a minha ideia de juntar forças. Estão compreendendo? Né? Então, assim, esse é o momento que nós estamos vivenciando. Se os senhores perceberem, muitos juristas que se apresentam como neutros começam a escrever textos para os jornais, dar entrevistas, fazendo assim, sabe? Que a Lava Jato exagerou, que estão abusando demais, que tem nulidades. Podem reparar. Nunca eles se apresentam como petistas. Na verdade, eles não são políticos, eles são juristas. Eles são cientistas. Né? O que é isso aí? É a criação do caldo de cultura, do cenário, para daqui um tempinho anularem tudo. Não é só liberar Lula, é liquidar com provas para não pegar mais ninguém. Mas, Janaína, isso aí é competência do judiciário, o presidente não tem nada a ver com isso. Sob o ponto de vista constitucional, é verdade. Porém, um presidente correto, ele pede um monte de ajustes. Estão compreendendo? O próximo presidente vai ter poder para nomear pelo menos mais 2 ministros do Supremo. Imaginem quem serão os ministros do Haddad. Nossa Senhora. Deus me livre. Do Ciro, que já falou que vai enquadrar os procuradores e os juízes. Eu quero deixar bem claro, eu não sou promotora, eu não sou juiz, eu sou advogada, eu tenho uma mentalidade libertária, eu acho que a liberdade é um bem, é um valor muito importante. Então não é todo o processo que eu acho que está correto, toda investigação, não é que eu não faço nenhuma crítica. Agora, essa desconstrução da importância da Lava Jato, ela vem sendo feita paulatinamente. Para quê? Para daqui a um tempo anular tudo. Como houve num passado recente, com relação a outras operações que já estavam chegando perto das pessoas que vieram a ser envolvidas na Lava Jato. Então, se operações anteriores não tivessem sido anuladas, talvez nós não precisássemos ter sequer feito um impeachment ou chegado numa Lava Jato. Mas como eles anularam operações anteriores, nós precisamos. Estão compreendendo? Então, assim, quem acha, né, que o aborto não tem nada a ver com isso, desculpa, tem. A desmilitarização não tem nada a ver com isso, tem. Né? Essa sexualização das crianças, tem. E não tem nada a ver com moralismo aqui, gente. Né? Nós temos, sabe, tem gente que é casado, tem gente que vive junto... Tem quem é gay, quem é lésbica, entendeu? Não tem nada a ver com moralismo. Eles pegam esses discursos, se apropriam desses discursos para
cativar grupos que muitas vezes se sentem de alguma maneira hostilizados. Daí que eu tenho insistido com o povo mais à direita, para tomar cuidado com esses discursos muito hostis, porque ao hostilizar, fortalecem. Eles não estão nem aí para os negros, não estão nem aí para as mulheres, nem para os homossexuais, nem para os trans. Eles usam esses grupos para eles. Tanto é que se o negro não concorda com eles, eles tratam como se fosse branco. Né? A mulher que não concorda com eles, eles tratam como se fosse homem, nem isso. Olha como olha o que eles me chamam nas redes sociais. Os termos que eles usam com relação a mim. Tem um amigo meu que fala: Janaína, se qualquer um de nós aqui falasse metade do que falam de você, de uma mulher do lado deles, a gente já estava preso. E é verdade. É prostituta para baixo. Entendeu? Para baixo. Né? O que quer dizer isso? Eles podem tudo. Mas eles têm essa sensação. Entendeu? Eles podem tudo. Então, nós precisamos, nesse momento, pensar com estratégia. Né? Criaram-se uns grupos aí, mulheres contra Bolsonaro, mulheres a favor de Bolsonaro. Aí queriam que eu liderasse as mulheres a favor do Bolsonaro. Eu falei: não vou, porque eu não quero essa particularização. Isso aí é de novo o PT dando as cartas. Eles é que gostam disso. Os indígenas, os negros, os gays, as mulheres. Nós somos brasileiros. E a gente tem que pensar com estratégia. Nós temos que garantir que esse pessoal não vai voltar para o poder. Depois, a gente vai ver o que faz. Entendeu? Tem jornalista que vai no escritório e fala: mas a senhora está garantindo que ele vai fazer isso pela educação, isso pela saúde? Eu falei: meu amigo, não tem como garantir nada, nós estamos numa situação de guerra. Entendeu? A coisa é grave. Então a gente tem que se livrar, pelo menos assim, impedir que eles retomem o poder. Porque quando eles retomam o poder, eles aparelham. Entendeu? Nós somos democráticos. Eu não consigo coibir um pesquisador que eu oriente, que pense diferente de mim. Eu não consigo prejudicar, eu dou espaço. Geralmente meus orientandos discordam de mim. Eles não sofrem nenhum tipo de retaliação. Não é assim que os outros lidam. Se uma criança quer fazer uma pesquisa para dizer que não pode legalizar aborto dentro da faculdade, o professor não pega. Estão compreendendo? Então, assim, eles têm essa visão estratégica que nós não temos. Então, nós vamos precisar ter. Né? Até a ideia de eu me candidatar, que era algo que não passava pela minha cabeça, tem a ver com isso. Né? Eu decidi me candidatar no último dia. O Major Olímpio me ligou pedindo. Bolsonaro me ligou pedindo. As pessoas começaram a pedir: já que você não pode ir para Brasília, já que você tem essa situação, fica aqui em São Paulo. Né? Eu tenho muitos projetos na área de educação e segurança pública, que são áreas que eu estudo já há muitos anos. Mas eu falava: para que eu vou entrar nisso? Entendeu? Política partidária, eu quero ficar livre, eu quero poder dar uma palestra e as pessoas não me olharem como alguém de um partido. Né? Você perde um pouco da sua, não vou dizer credibilidade, mas da sua imparcialidade, porque partido é parte. Né? Então eu gosto muito da possibilidade de conversar com as pessoas, sem que as pessoas olhem para mim como alguém que está querendo, olha, ela tem interesse no voto. Entendeu? Isso já te tira um pouco. Né? Então eu preferiria não entrar. Mas o que a gente começou a perceber, pessoas mais alinhadas com o Bolsonaro, pessoas menos alinhadas, é que nós temos que ocupar os espaços. Porque eles ocupam todos os espaços. Onde eles podem plantar alguém, eles plantam. Eles plantam. Nos vários conselhos. Quando não tem onde pôr, eles criam conselhos. Tem nada que eu tenho mais medo, tanto conselho que eles criam, porque é só para colocar companheiro. E não pensem os senhores que os companheiros são pessoas encostadas, pessoas incapacitadas. Não. São 20 anos formando gente nas melhores universidades. São pessoas com títulos altíssimos, são pessoas com condição financeira, são pessoas com experiências no exterior, currículos maravilhosos, você não tem como questionar. Como é que você fala? Não, esse não pode ser ministro, se ele tem tanta capacidade. Agora, tudo alinhado
com essas bandeiras. Tá? Outra coisa que precisa, a gente tem que tomar um cuidado. Eu ouço muitas pessoas falando, não, eles vão voltar porque esse pessoal vota por causa do Bolsa Família, por causa dos programas sociais. Gente, naquela roubalheira toda que eles fizeram, né, aqueles desvios todos, nem 3% eram programas sociais. Todo o dinheiro desviado era para a empresa, de amigos escolhidos. Então, a gente tem que quebrar com esse discurso de que eles são a favor dos desfavorecidos, de que eles protegem os carentes. Eles só desviam para eles e usam essas categorias de pessoas mais vulneráveis para terem um discurso palatável. É a competência que eles têm no mal. Estão compreendendo? Então é importante deixar isso claro. Olha, aquele valor das pedaladas não era 5% para o povo.